Fala galera, aqui é o Miller de novo e hoje eu quero contar uma história incrível. Eu quero falar com vocês sobre como eu conheci o Espírito Santo de Deus. Por que é importante eu mencionar essa história? Porque eu sou uma pessoa antes de conhecer o Espírito Santo e após conhecer o Espírito Santo. Então, nos próximos minutos, fica comigo que você vai ouvir um pouco da história extraordinária que Deus fez comigo para eu conhecer o Espírito Santo de Deus. Então, galera, para falar sobre o Espírito Santo, tenho que voltar um pouquinho no tempo e mencionar algumas coisas que aconteceram antes de eu aceitar Jesus. Quando eu não tinha aceitado Jesus não tinha me salvado, não tinha entrado para a vida cristã, eu sempre falava, quando eu bebia por aí com meus amigos, que um dia que eu aceitasse Jesus, eu iria levar a sério. Então eu estava profetizando sobre a minha vida que quando eu aceitasse Jesus, eu ia ser, no mínimo, bom em ler a Bíblia. Então eu queria me esforçar porque eu queria levar a sério a vida cristã. Então eu aceitei Jesus, e a primeira coisa que eu fiz foi procurar pessoas mais experientes, que tinha mais afinidade com a Bíblia. Então fui procurar diácono, fui procurar os meus líderes, E por incrível que pareça, tive um pouco de dificuldade para aprender com eles. Uma, duas ou três pessoas pararam, para conversar comigo sobre isso, mas não teve consistência, E o que eu queria que pessoas me ajudassem a entender como ler a Bíblia. Foi então que eu passei um tempo, decepcionado, porque pessoas não me ajudaram, E isso me frustrou muito. Por quê? Eu estava com fome e sede de Deus, Então, a primeira coisa que me aconteceu foi que eu fiquei desanimado. Eu quis sair da igreja onde eu estava. Inclusive, já estava em mente, de ir para outro ministério. Mas Deus falou comigo, falou, olha, não está na hora de você sair da igreja, Ele usou uma senhora, a senhora chegou, conversou comigo e falou, olha, Deus mandou te dizer que não é para você sair daqui. Aí a primeira coisa que eu pensei, cara, se Deus falou que não é para me sair daqui, Ele vai enviar alguém para me ensinar. E eu fiquei com essa esperança. E até hoje, Ele não enviou ninguém. Não de maneira física, galera? Mas aonde que eu quero chegar? Durante o passar do tempo, eu conheci muitas pessoas e essas pessoas me direcionaram a grandes passos na minha vida. E uma dessas pessoas me apresentou um livro que explicava quem é o Espírito Santo de Deus. Que esse livro mostrava que o Espírito Santo era uma pessoa, que ela aprendeu muito com esse livro. E foi então que ela mencionou o livro para mim. Ela tinha o livro em casa, ela me deu o livro e simplesmente sumiu da minha vida, Ela apareceu na minha vida, me deu o livro, se afastou e até hoje eu perdi o contato com essa senhora, E é incrível porque ela só me deu o livro e eu perdi contato com ela, E através deste livro eu aprendi que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, Que ele tem sentimentos, que ele tem vontades, que ele não é uma névoa, que ele não é uma pomba, ele não é um fogo que paira, não é uma nuvem. E a partir desse momento que eu entendi que ele é uma pessoa, eu comecei a tê-lo como uma pessoa e, consequentemente, eu comecei a ter um relacionamento com o Espírito Santo. E eu comecei a dar bom dia para ele, eu comecei a dar boa tarde, perguntar se ele estava bem, perguntar qual era a ideia dele para o dia, o que ele estava achando sobre tal situação na minha vida. Eu comecei a pedir conselhos dele, eu comecei a desabafar para o Espírito Santo de Deus e então eu ganhei um amigo, Isso me fez curar de solidão, que era um problema que eu tinha de adolescência, Que um dia eu vou poder contar para vocês aqui no canal. Mas onde que eu quero chegar? Eu curei de solidão porque eu encontrei um amigo de verdade. E isso me fez mudar de vida. Isso foi algo surreal. Porque assim como eu contava meus segredos para o Espírito Santo de Deus,
ele também contava os seus segredos para mim. Foi então que, em uma certa ocasião, eu estava chegando no trabalho, eu tinha uma amiga muito próxima, muito carinhosa, que um dia ela chegou e tentou dizer, olha, boa segunda-feira, bom dia. E dentro de mim, eu senti que ela não estava alegre. Ela estava demonstrando uma falsa felicidade. E eu perguntei, uau, bom dia, mas você tá bem? Ela falou, não, eu tô bem. Eu falei, tem certeza que você tá bem? Ela, não, eu tô bem, tá tudo ok. Aí eu falei, tu tem certeza? Na terceira vez que eu perguntei se ela estava bem, ela começou a desabafar coisas que estavam acontecendo na vida dela. E eu comecei a aconselhar ela conforme as informações que eu tinha, né? Quando essa conversa acabou, eu virei para mim e falei, cara, como é que eu sei isso? Foi quando o Espírito Santo de Deus falou no meu íntimo que quem revelou isso para mim foi Ele. E muitas coisas começaram a acontecer, né, com o Espírito Santo me aconselhando no dia a dia, e a minha vida começou a ser extraordinária, porque eu comecei a ser aconselhado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus estava avisando os seus discípulos que ele iria morrer e que isso era o plano, né, para ele poder salvar a gente hoje, os discípulos ficaram muito tristes, né, e Jesus falou, olha, tá bom, eu rogarei ao Pai para que Ele vos envie um outro Consolador. Então, como assim outro Consolador? Então, existia um Consolador antes. Quem era esse Consolador que estava antes? O próprio Jesus. Então, quando ele fala que Deus enviaria um outro, esse outro que viria é semelhante ou igual àquele que já estava. E ele termina dizendo, ele vos guiará a toda verdade. Então, aquela pessoa que viria para consolar e guiar eles, ser o mestre deles, era semelhante ou igual a Jesus, que no caso, desceu o Espírito Santo de Deus. A minha vida mudou totalmente quando eu conheci a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele mudou meu modo de falar, ele mudou meu modo de agir, ele mudou meu modo de me vestir, ele mudou meu pensamento sobre mim e sobre as pessoas, ele mudou tudo que eu acredito hoje. Virou minha cabeça de uma forma extraordinária. E eu conheci o Espírito Santo através de pessoas e principalmente desse livro, porque nesse livro ele começa a mencionar vários versículos mostrando que o Espírito Santo, ele é Deus e ele também é uma pessoa, assim como Jesus Cristo, assim como Deus Pai. Então, queridos, eu queria mencionar para vocês qual é esse livro. O livro é Bom Dia, Espírito Santo de Deus, do autor Benny Hinn. Eu já li esse livro aqui, acho que já perdi as contas. E eu estou mostrando essa história para vocês e esse livro porque nós vamos fazer uma rifa para ajudar aqui no nosso canal. Como nós estamos no começo, né? E a gente tem tudo improvisado. É tudo improvisado mesmo, né? Eu vou ter um dia que eu vou mostrar para vocês como é o nosso equipamento aqui. E infelizmente não, né? Nós vamos avançar. Ainda usamos muita coisa improvisada. E nós estamos querendo avançar mais, porque nós recebemos muito testemunho de pessoas que falaram, Miller, continua, porque esses vídeos estão me ajudando. Eu recebi recado, por exemplo, na pandemia, Miller, eu assisti o teu vídeo, eu tava querendo me matar, cara. E graças a Deus que você tem esse canal no YouTube, você me trouxe uma revelação. Então, são vários feedbacks que a gente percebe que a gente deve continuar. Amém? E a gente vai fazer essa rifa e esse dinheiro que vai ser arrecadado, vai ser todo arrecadado para comprar equipamento profissional para a gente. Hoje nós usamos semi-profissional e nós queremos avançar mais e contamos com a sua ajuda. Então, esse livro
me edificou e ele vai edificar a sua vida muito mais. Você vai ver, à luz da Bíblia, que o Espírito Santo, ele é o nosso mestre, conselheiro, amigo, ele vai te levar a toda verdade. Então, eu vou deixar aqui, ó, aqui embaixo, o número da pessoa que vai ficar responsável pela rifa e Deus vai abençoar a sua vida, porque você vai estar nos ajudando a levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas. E no próximo episódio, João, no próximo episódio, nós vamos falar a partir do momento em que eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aí eu comecei a revelar coisas do íntimo de Deus. Deus começou a me dar dons e através desses dons eu consigo revelar aquilo que Deus quer para a vida das pessoas, né? Dom de revelação, dom de cura que já aconteceu, enfim. Tudo isso vai estar compilado tanto no meu testemunho pessoal quanto nesse livro aqui, que vai ser a próxima rifa e vai ser um próximo vídeo. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus, do autor Kenneth Hagin. Então, o próximo vídeo vai ser falando sobre esse livro, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Se Deus tocar no seu coração para nos ajudar, esse é o número. Deus abençoe. Estamos aqui. Até o próximo vídeo. Curte, compartilha. Se você curtir e compartilhar, o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante e, consequentemente, ele vai entregar para outras pessoas e, consequentemente, outras pessoas vão ser edificadas e Deus vai abençoar a vida delas também através da palavra de Deus. Então, nos ajude. Amém? Deus possa tocar no seu coração e essa mensagem do Evangelho possa ir muito mais longe. Até o próximo vídeo. Valeu!